Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Como é bom nós adorarmos ao Senhor, glorificarmos a Ele. Seja muito bem-vindo a essa casa. Seja muito bem-vindo a esse lugar. Mas o nosso desejo, aquilo que queima no nosso coração, é que você não apenas se sinta bem-vindo no ambiente, mas que você encontre o seu lugar em Deus. Amém? Um lugar... Vocês conseguem ver aí? O que está escrito? Pode ser melhor, hein? Isso. Um lugar de amor, cuidado e serviço. E, na verdade, a gente só pode desenvolver essas três coisas quando primeiro a gente encontra o nosso lugar em Deus. E sabe, irmãos, às vezes a gente anda errante por tantas coisas na nossa própria vida, porque a gente está procurando se encaixar em todos os lugares primeiro. A gente está procurando se encaixar até mesmo na própria família, que é o lugar onde você conhece ali, onde você tem os seus primeiros contatos. Depois você conhece a sociedade, você começa a querer se encaixar nela. Você procura, quem sabe, uma igreja para estar, e você está procurando se encaixar nela. E quem sabe, às vezes a gente ainda se encontra alguns perdidos, porque você não encontrou a primeira coisa. Na verdade, o primeiro lugar que a gente precisa encontrar é um lugar de amor, cuidado e serviço em Deus. Quando você se encontra em Jesus, todas as outras coisas vão se alinhar na sua vida. Quando você encontra a sua identidade em quem Deus é, tudo na sua vida vai fazer sentido, não é o contrário. E sabe, irmãos, hoje é um dia onde meu coração, todos os dias meu coração se alegra por esse privilégio. E eu estava recordando ali, daqui a pouco você vai receber um delicioso bolo, amém? Porque aniversário tem que ter bolo. E eu estava ali, irmãos, fazendo bolo. E eu comentava ali com a minha mãe, né? Estava lá meu marido me ajudando também. E eu falei, gente, me veio uma coisa tão fresca aqui agora na minha memória. E eu me lembrei, queridos, quando alguns anos atrás, eu estava na célula, onde algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. E eu estava ali, irmãos, arrumando as cadeiras. E eu me lembro até o número das cadeiras. Eram 10 cadeiras. E aí eu me lembro que eu estava ali arrumando aquelas cadeiras. Eu não era líder daquela célula. Eu não tinha um nome, né, para dizer, ela está fazendo isso porque ela era líder. Obrigada, senhor. E eu estava ali arrumando aquelas cadeiras. E ali eu orava. E o desejo do meu coração era que cada uma daquelas pessoas se encontrasse com Jesus. E aí eu me lembro que naquele dia, de uma forma muito sensível, muito simples, o Senhor falou no meu coração comigo. Olha, a maneira como você está cuidando dessas 10 cadeiras, o zelo, o cuidado que você está tendo aqui agora, vai provar se eu posso colocar você para cuidar de coisas maiores. Quantas cadeiras tem aqui hoje, irmãos? Quantas pessoas nós somos aqui? Estou falando aqui. Porque hoje, pela graça de Deus, essa mensagem, esse culto, não se limita só aqui. Nesse momento, essa mensagem, tudo que nós estamos fazendo para Deus aqui, está alcançando e vai alcançar ainda centenas e milhares de pessoas. Amém? Você tem acompanhado essa evolução da tecnologia. Quando você está na sua casa, você vai acessar uma coisa que milhares de pessoas já acessaram. E eu creio que o Evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo transformadas, e a cada dia a volta de Cristo está sendo anunciada. E nessa casa, o nosso desejo não é diferente. Então, irmãos, hoje eu quero compartilhar brevemente com vocês algumas coisas que o Senhor tem ministrado no nosso coração durante esses 7 anos. Eu estava sentada aqui durante o louvor, e eu agradeci a Deus, e eu fazia aquela reflexão que a gente sempre tem que fazer, não sei você, mas eu, por exemplo, sempre no dia do meu aniversário, eu fico muito reflexiva. Eu gosto de pensar, olhar para trás e ver o que eu melhorei, se eu não melhorei, quais foram as coisas que eu preciso ajustar. Então, num momento como esse, a igreja, na verdade, ela comemorou 7 anos no dia 11 de setembro. Quando, alguns anos atrás, estava acontecendo um dos maiores atentados da história, onde 2 torres estavam caindo
há muitos anos também à frente, há mais precisamente dizendo, dia 11 de setembro, Deus escolheu para que nesse endereço, uma torre de oração, de um povo que deseja ver o propósito de Deus se cumprir, se levantasse também aqui nesse lugar. E sabe, irmãos, o que Deus vem ministrando no meu coração, e eu falava ali, e a minha alegria, sabe qual é? É saber que aquela pessoa de 7 anos atrás, com aquele coração, que desejou e que deseja ver o propósito de Deus se cumprir, continuava aqui 7 anos depois. Nesse momento que eu estava aqui, eu descobri que o meu coração ainda queima pelo que queimava 7 anos atrás. Eu descobri que meus olhos ainda lacrimejaram quando eu me lembrei, porque o meu coração continua ansiando por ver vidas transformadas como 7 anos atrás. E sabe, irmãos, eu me emociono porque isso pode parecer pouco, mas eu descobri que em 7 anos de muita dificuldade, eu não me perdi. Eu descobri que há 7 anos, eu continuo ainda com meus olhos molhados de lágrimas, porque o meu desejo não é apenas uma igreja cheia para acomodar pessoas, mas é poder caminhar com pessoas que queiram de fato parecer-se com Cristo e cumprir o propósito dele. E sabe, irmãos, eu fico muito feliz, e eu quero convidar você a fazer algo nessa noite. Eu queria que primeiro nós pudéssemos aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Dê o seu melhor para Ele, querido. Agradeça a Ele. Senhor, nós te agradecemos. Jesus, nós te bendizemos. Jesus, nós te coroamos. Nós te reverenciamos, ó Rei dos Reis. Tu és o centro, Jesus. Permaneça conosco, Jesus. Queremos apontar para ti, Jesus. Não a nós, não a nós, mas a ti, ao teu reino, Senhor. Que a tua palavra se multiplique, que o amor se multiplique, que a verdade, que a integridade, que a justiça, que a bondade se multiplique, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Jesus. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Eu quero pedir, querido, que você também agora possa dar um aplauso de agradecimento por você que reconhece que está aqui perseverando, não por minha causa, porque se tem uma coisa que eu não escondo de ninguém é que eu vou falhar, querido. Eu vou falhar, mas vamos juntos olhar para Jesus. É para Ele que eu estou olhando. E eu quero aqui junto com você aplaudir cada uma dessas famílias que tem permanecido na fé aqui esses 7 anos. Querido, não importa se você chegou aqui desde o princípio, como a irmã Deise disse. Não importa se você chegou aqui hoje. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por cada casa. Glória a Deus por cada convenção que tem acontecido aqui. Por cada pessoa que tem se reconciliado. Por cada pessoa que tem entregue a sua vida para Jesus. Por cada pai de família que tem sido melhor. Um aplauso, querido, glória a Deus pela sua vida, mãe, esposa, você filho, filha, você profissional. Que Deus continue te abençoando, que o Senhor continue te sustentando todos os dias da nossa vida. Que seja o Senhor o motivo de nós reunirmos aqui todos os dias, amém? Se assenta no seu lugar. E sabe, querido, o salmista Davi disse algo que faz parte da vida de todos nós. Ele falou assim, olha, o que daremos ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a nós. Ô irmãos, como pagar? Como agradecer ao Senhor? Por isso que a nossa vida com Deus não se trata daquilo que nós fazemos, mas se trata do quanto apropriamos daquilo que Deus já fez por nós. Amém? Então, amados, nesses dias Deus tem trago uma palavra ao meu coração.
E o tema do aniversário da igreja, na verdade, um tema que nós temos caminhado nele, vamos caminhar, chama-se multiplicação. Irmãos, quando a gente ouve a palavra multiplicação, eu sei que às vezes as pessoas e muitos de nós temos a nossa opinião e você fala, multiplicação é porque vai crescer o templo, vai fazer isso, é porque agora não vai ser mais uma igreja pequena, já sei, multiplicação. Olha, amados, por que nós precisamos falar de multiplicação? Porque Deus fala de multiplicação. A forma de Deus de trabalhar é a multiplicação. Para você ter uma ideia, as 2 primeiras palavras de promessa que Deus liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque Ele liberou isso quando Ele criou o homem, quando Ele criou Adão, quando Ele criou o homem. Ele disse o quê? Multiplicai e dominai. Então, multiplicação é uma promessa de Deus, uma palavra de bênção liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só que essa multiplicação, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite, não é apenas que Deus vai multiplicar o seu dinheiro, porque isso é muito raso. Então, quando alguém ouve a palavra de multiplicação, logo pensa, oh meu Deus, eu podia tanto multiplicar, né? E eu ter muito. A verdade é que todos nós temos o suficiente. Só que para quem considera o suficiente pouco, o suficiente nunca vai bastar para você. Quem considera pouco o suficiente nunca basta. E muitas vezes quando nós ouvimos essa palavra multiplicação, nós não entendemos que é um princípio de Deus. E nós podemos ver isso na própria palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 6. Você pode abrir a sua Bíblia para você acompanhar, eu vou citar aqui. Evangelho de João, no capítulo 6. João é quem vai trazer, é o evangelho que apresenta Jesus como sendo o Filho de Deus. E uma das coisas que João mostra, que João relata, é o milagre da multiplicação. Todos os evangelhos, irmãos, falam desta passagem, da multiplicação. Porém, João, ele fala isso de uma forma onde ele, com a proposta de mostrar, de evangelizar Jesus Cristo como Filho de Deus, ele mostra isso mais uma vez para evidenciar quem Jesus de fato era. E a palavra diz que os discípulos e Jesus, naquele tempo, irmãos, o contexto dessa palavra diz que eles estavam vindo de uma caminhada muito longa, de um período de muitos desafios. Para você ter uma ideia, Jesus e os discípulos, eles não estavam tendo tempo nem para se alimentar. Então eles se retiram para esse lugar. Eles se retiram para esse lugar, para o que eu e você chamaríamos de férias. Então Jesus estava de férias com os discípulos naquele lugar. Eles se retiraram porque eles vinham de um tempo muito atribulado. Uma das coisas que aconteceu foi que eles receberam a notícia que João havia sido morto, que João havia perdido ali, que ele havia tido ali então a sua vida ceifada. Por quê? Porque ele havia pregado o evangelho. E eles recebem então essa notícia, nesse percurso, nessa situação. Só que a palavra diz que Jesus estava indo para aquele lugar. Olha para você ver no versículo 1. Depois dessas coisas que estou te dizendo, Jesus atravessou o mar da Galileia e o que é o de Tiberíades, que é o mesmo. E a grande multidão o seguia porque tinha sinais e maravilhas que operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte, assentou-se ali com seus discípulos. Era a época da Páscoa, que já estava próxima. Jesus, erguendo os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava e disse a Filipe: onde compraremos comida para toda a gente comer? Irmão, Jesus pergunta para quem? Para Filipe. E fala: onde nós vamos comprar comida? E ele perguntava isso para fazer o quê? Para o testar. Não é porque Jesus não sabia da situação, porque Jesus queria testar Filipe naquela ocasião. E respondeu Filipe dizendo: Senhor, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outros dos discípulos, Andrés, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada,
pequenos 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Lembra aqui da encenação? O que é isso para tantas pessoas, amados? A Bíblia diz que ao fim daquele tempo, eles estavam ali. Jesus vê uma grande multidão, eles se retiram, mas a multidão fez o quê? Seguiu Jesus. Então o que ele iria para se retirar, um lugar para estar ali com seus discípulos? Porque a multidão, a intenção do coração da multidão não era muito boa, irmãos. Sabe por quê? A multidão só estava atrás de Jesus por causa do pão. A multidão só queria milagres. A multidão só queria se alimentar. Mas mesmo que a intenção da multidão não era boa, Jesus sempre tem compaixão. Querida, a intenção do mundo não é boa. A intenção das pessoas não é boa. Mas Jesus tem misericórdia delas. Muitas vezes a intenção de quem busca Jesus não é boa. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes nós, só estamos querendo o pão, só estamos querendo o milagre, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus tem misericórdia de você. Jesus tem misericórdia de mim, ainda que eu me aproxime dele só por interesse. Jesus tem misericórdia de mim, ainda que eu só queira ver os milagres dele, e depois eu vou embora. Mas ele tem misericórdia de mim, e ele não vai deixar de te abençoar. Ele não vai deixar de te alimentar nessa noite, porque você veio aqui por qualquer um desses motivos. E quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, nós vamos entender que o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas certamente é sempre o que funciona. O jeito de Deus trabalhar, o jeito de Deus multiplicar, ele nem sempre vai fazer sentido, mas certamente é o que funciona. O que acontece quando nós trazemos os nossos recursos a Deus? Tudo que é levado para Deus primeiro, tudo que é levado em adoração a Deus é multiplicado. Tudo que a gente prioriza primeiro Deus, tudo que você oferece primeiro para Ele, que você rende em adoração, vai se multiplicar. E sabe, querido, quando nós observamos essa palavra, eu consigo extrair aqui alguns princípios da multiplicação para a minha vida e para a sua vida. O que Deus liberou para essa igreja e o que Ele está liberando hoje para a sua vida. Sabe qual é o primeiro princípio que eu aprendo aqui com essa palavra? Algo precisa ser abençoado antes de ser multiplicado. A Bíblia diz que Jesus pegou, no versículo 16 vai dizer, tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus faz o quê? O abençoou. Jesus não multiplica o que Ele não abençoa. Jesus não multiplica o que não é primeiro abençoado. É por isso que muitas coisas que multiplicam, você não entende. É por isso que muita coisa que acontece, que vai para frente, você fala, mas como? Porque foi abençoado, por isso foi multiplicado. E a Bíblia diz que Ele pegou aquele pão, aquele peixe, e Ele então ergue para o Pai. A Bíblia diz que Ele deu graças. E só depois de abençoar é que Ele multiplica. Então aqui está um primeiro princípio para a minha vida e para a sua vida. Se você quer viver a multiplicação de Deus na sua vida, você precisa primeiro procurar que Ele te abençoe. Não que Ele te abençoe com abastança em primeiro lugar. Porque deixa eu dizer uma coisa, Deus usa coisas desprezíveis para ministrar a multiplicação. Sabe o que é interessante? Talvez você nunca ouviu isso. Em todos os evangelhos vai dizer a mesma coisa, que eram só 5 pães e 2 peixinhos. O que você não sabe era que aqueles pães, talvez você não saiba, e talvez alguém aqui também saiba, é que aqueles pães não eram pães de trigo, eram pães de cevada, ou seja, aqueles pães eram pães mais inferiores que podiam ter naquela época. Sabe os peixinhos? Sabe por que a Bíblia fala peixinhos? Tudo na Bíblia tem um significado, irmãos. Sabe por que a Bíblia fala que eram peixinhos? Porque eram peixinhos pequenininhos, que de tão ruim que eram, tinham que ser salgados, para o sabor ficar um pouco melhor. Se você for um pão, querido, que a sua origem você acha que não é tão boa, se você achar que você é tão ruim, que precisa melhorar para Deus te usar, Ele usa gente improvável como eu e como você. Ah, querido, Deus quer multiplicar o evangelho por meio de gente como eu e como você. Só que eu quero te dizer,
Não retém o que você tem porque você acha que é pouco. Porque Deus quer usar o que você tem para multiplicar. Sabe o que a gente acha que o que a gente tem fomos nós que adquirimos. E esse é um erro que muitos de nós cometemos. Não, tudo que você e eu temos veio de Deus. Você só precisa olhar para dentro e descobrir. O problema é que a gente quer olhar para fora. A gente quer melhores condições. Nós queremos mais recursos. E com a igreja não é diferente. Sabe qual é o segundo princípio da multiplicação que eu vejo? Que dá para aplicar na minha vida, na sua vida pessoal, na igreja. Segundo princípio da multiplicação: somente o que é dado pode ser multiplicado. Você pode repetir isso comigo? Somente o que é dado pode ser multiplicado. Imagina se aquele menino tivesse olhado e falado: o quê? Isso aqui é muito pouco, eu não posso dar. Isso aqui é muito miserável, mas isso aqui eu não posso dar. Enquanto você acha que o que você tem não serve para Deus usar, existem pessoas esperando, porque a palavra precisa ser multiplicada através da minha vida e através da sua vida. Enquanto você, enquanto eu olharmos para nós e dizer: mas eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Ai, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Querido, no versículo diz que em seguida aquele menino entregou aos discípulos o que ele tinha. Você tem entregue o que você tem para que Deus possa multiplicar? Você tem entregue as palavras que Deus colocou no seu coração para multiplicar isso na vida de outras pessoas? Ou quem sabe tem pessoas do seu lado precisando ouvir uma mensagem e você fala: não, mas eu não sou pastor. Não, mas eu nem sou crente. Não, mas eu nem vou na igreja. Querido, aquele menino simplesmente entregou o que ele tinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer um princípio para multiplicar? Você quer um princípio para viver a bênção de Deus sobre a sua vida? Você e eu não podemos comer o que Deus vai usar para realizar um milagre da multiplicação. E aqui eu ainda pego um gancho para dizer para você. Esse segundo princípio aqui, sabe por que tem pessoas que estão sempre reclamando, que não prosperam, que as suas vidas são miseráveis? E eu não estou falando só de dinheiro. Porque tem gente que é tão pobre que tudo que tem é só o dinheiro. Eu já vi gente próspera que não tem onde dormir. E já vi gente que não sabe em qual carro anda. E que é mesquinha, querido. E que se for para escolher, eu fico com a que não tem onde dormir. Agora, se você e eu acreditamos que o que nós temos é pequeno, sabe aquelas pessoas que pegam o salário no final do mês e falam: mixaria, você nunca vai prosperar. O meu dinheiro não dá para nada. Aqui ninguém faz isso, tá, querido? Isso aí é só os lados de lá, não sei para onde. O meu salário não dá para nada. Quem sabe é porque você está comendo o que era para você entregar para multiplicar. Ah, mas tudo que eu tenho, essa família que eu tenho, olha o corpo que eu tenho, meus filhos, meu emprego. Se você não entregar, nunca vai multiplicar. Se nós não entregamos, não multiplica. Nós não podemos comer o que é para multiplicar. Terceiro princípio da multiplicação: coloque a sua vida em ordem para que aconteça a multiplicação. Irmão, eu estou compartilhando para você uma palavra que Deus trouxe para a igreja, mas que dá para aplicar na nossa vida. Sabe que interessante? Se você olhar aí ainda no versículo 6, ou no capítulo 6, você vai ver que ali estavam cerca de 5.000 pessoas. Fora crianças e mulheres que não eram contadas. Existe um pesquisador, querido, que disse que aproximadamente poderiam ser até 20.000 pessoas. Antes de Jesus entregar os pães que haviam sido multiplicados, o que ele mandou os discípulos fazer? Manda todo mundo sentar. Organiza o povo de 100 em 100 que eu vou multiplicar. Tem muitas pessoas que não vivem a multiplicação na sua vida porque a vida é uma desordem. Se você não organizar, querido, se nós como igreja, a igreja Braços do Pai, Deus está dando uma palavra para nós, porque vocês precisam se organizar. É tempo de multiplicação? Mas tem que ter ordem, porque sem ordem não existe multiplicação. Deus não falou: joga o pão para o alto, joga os pedaços de peixe, quem pegar primeiro é isso aí, querido. Deus não multiplica na desordem. Você quer multiplicar? Você pai de família, põe em ordem a sua casa.
Você é filho, põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua vida, porque muitas pessoas não têm conseguido receber a mensagem do Evangelho, porque aqueles que deveriam estar multiplicando a palavra, estão multiplicando a vergonha, estão multiplicando, querido, o vexame, porque muitos não podem olhar para aqueles que dizem que creem na palavra, que estão pregando o Evangelho, e que querem assumir a sua responsabilidade, porque muitos estão ocupados organizando, e na verdade não organizando, bagunçando mais as suas próprias vidas. O milagre da multiplicação só acontece quando nós obedecemos a voz de Jesus e organizamos as coisas conforme Ele nos mandou. Irmão, você quer saber mais? Deus não pode abençoar aquilo que a palavra condena. Então põe em ordem a sua vida. Você quer que Deus te abençoe, mas está praticando, está vivendo o que a palavra condena? Irmão, não tem jeito. Você vai ter que colocar em ordem. Você vai ter que pôr as coisas no lugar. Sabe por quê? O desejo de Deus é estender sobre a sua vida tudo aquilo que está escrito aqui. O desejo de Deus é ver você prosseguindo, é ver eu e você vivendo sonhos, vivendo o propósito dele. Então ele está dizendo, eu não posso abençoar aquilo que a minha palavra condena. Irmão, o que eu digo para você? Pessoas honestas roubam a Deus? Não, irmãos. Pessoas honestas, pessoas que querem viver o propósito de Deus, estão buscando a cada dia transgredir a vontade de Deus? Não, irmãos. Assim também é em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos corrigir e colocar em ordem aquilo que Deus está nos dizendo. O milagre de multiplicação dos pães e dos peixes, para mim, eu acredito que provavelmente um dos milagres mais populares conhecidos, realizados por Jesus Cristo. E pode parecer um pouco surpreendente, mas esse milagre é o único milagre que é descrito nos 4 evangelhos. Você sabia disso? Os 4 evangelhos mencionam exatamente este milagre. Mas mesmo se o milagre é muito familiar para nós, irmãos, nós não devemos perder de vista o significado, o propósito de cada um dos detalhes. Sabe qual detalhe que eu vejo aqui? Como eu disse para você, que a multiplicação dos pães e dos peixes começa com o que parece insignificante. Meus irmãos, essa igreja pode parecer insignificante para muitos. Eu era insignificante para muitos. Até que eu encontrei o meu lugar em Deus e descobri que se Ele acreditava em mim, eu não tinha que provar nada para ninguém. Eu só precisava continuar olhando para Ele. Deus usa coisas insignificantes. E esse é um dos detalhes desse milagre. Ele começou com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele quer começar, querido, com pessoas como eu, com pessoas como você. Às vezes o que a gente não entende é que quando Deus fala sobre isso, logo a gente pergunta, mas quanto? Foi isso que o discípulo respondeu para Jesus. Jesus, o senhor não está entendendo. Não se trata de quanto dinheiro. A questão é que aqui não tem aonde comprar. Sabe quando você está numa situação onde você tem dinheiro, mas você não tem como comprar? Foi isso que os discípulos disseram. E a verdade, irmãos, que o capital da igreja nunca foi o dinheiro. O capital da igreja é a fé. Eu nunca ouvi testemunho de igreja alguma. Irmãos, nós entramos aqui nessa igreja. Não era esse teto, não era essa iluminação. E nós não tínhamos exatamente R$1 no caixa. Mas nós tínhamos palavra de fé no nosso coração. A última obra que fizemos aqui, falamos, irmãos, o valor da obra é R$38 mil. E quando nós temos em caixa, vamos fazer, vai 1, vai 2, bolinha, quadrado, xizinho. Nada. Porque o capital da igreja não é o dinheiro. O capital da igreja é a fé. Igreja nunca faz nada porque tem dinheiro em caixa. Mas se tem palavra, tem fé. E se tem fé, vai acontecer, irmãos. E sabe por quê que o Senhor tem trago isso para o meu coração? Porque eu sei que ninguém inventou o evangelho. O evangelho nós recebemos do Senhor.
Irmão, ninguém inventou o evangelho, ninguém criou o evangelho. O evangelho nós recebemos do Senhor e Ele é suficiente, Ele é poderoso. Não precisa de mais nada a não ser Cristo no centro. Jesus, Senhor dos senhores, Ele pregado, crucificado, ressuscitado e poderoso, é capaz de transformar tudo e qualquer coisa. Então, quando nós entendemos essa verdade, irmãos, precisamos compreender também que a multiplicação precisa da nossa parte. Aqui está um detalhe também. A Bíblia diz que Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas quem serviu foram os discípulos. Jesus multiplica os pães e peixes e fala assim: olha, vão, deem de comer a multidão. Sabe o que isso mostra? Existe uma multiplicação para essa igreja, mas isso requer a minha participação e a sua. Ele vai multiplicar, Ele já multiplicou. A palavra vai ser multiplicada em nós. E o que Ele está falando com você? Vai, dê de comer à multidão. Eu multipliquei, agora é vocês que vão servir. Foi isso que Ele fez com os discípulos. Não foi Jesus que serviu a multidão. Sabe por quê? Jesus é o pão. Agora quem entrega somos nós. Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é Senhor dos senhores. E agora Ele está dizendo para nós, irmãos, agora é vocês que têm que dar de comer à multidão. Então, se algum dia começarmos a pensar como André, por exemplo, Senhor, mas é só o que nós temos. Se um dia você começar a pensar como André pensou, se um dia você começar a pensar que o que você tem e dizer: Senhor, mas esse alimento é pouco para a multidão, talvez você diz assim: querido, é só uma oração, nunca mais diga isso. Talvez você diga assim: é só um abraço, é só uma palavra que eu tenho. Querido, se você oferece compaixão a quem está abatido, você está alimentando e está multiplicando. Se você e eu, pode ser apenas um gesto de amor, pode ser apenas um gesto de bondade, você está multiplicando a palavra que Deus colocou no seu coração. Em outras palavras, Deus pode multiplicar e ampliar os nossos poucos esforços e convertê-los em bens espirituais excessivos. Sabe outro detalhe que eu aprendo aqui, querido? A multiplicação dos pães e dos peixes mostra que nós não devemos negligenciar a necessidade. Os discípulos, Jesus olhou aquela multidão e falou: não posso dispersar esse povo sem comer. O que é que os discípulos falaram? Ô irmãos, o que é que os crentes falaram? Manda esse povo embora, Jesus. É o que muitos de nós temos feito. Quando a necessidade vem a nós, a gente começa a dar desculpa e de outro modo nós estamos dizendo: manda embora, nós estamos aqui todo mundo confortável, eu sei da minha salvação, então está tudo certo. Irmão, nós não podemos negligenciar. Você não pode continuar mandando as pessoas embora. Eu não posso mandar as pessoas embora, eu não posso mandar as pessoas despedi-las quando a necessidade é mostrada para mim. Nós temos que observar, irmãos, nós não podemos negligenciar isso. E a Bíblia diz que, terminando o milagre, Cristo disse aos discípulos: reúnam todas as sobras, para que nada seja desperdiçado. Querido, deixa eu falar algo para você. A sua prosperidade não te dá o direito de desperdiçar. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem muito crente, tem muita gente conhecedor da palavra desperdiçando comida em casa. Nós ainda vivemos em um dos países com maior índice de pessoas que estão passando fome. Tem pais, tem filhos, tem pais que não ensinam os filhos, ele experimenta, joga no lixo. Lembre-se de algo: o que você está desperdiçando hoje pode ser aquilo que alguém está do seu lado, que está usando, que precisa para a sua necessidade. Irmão, se tem uma coisa que eu sempre tive zelo, foi com desperdício. Eu sempre preferi ir numa panela de comida 10 vezes do que eu encher o prato, não conseguir comer, raspar aquela comida e jogar no lixo. Para você ter uma ideia, eu casei tem 2 anos. Você pode perguntar, meu marido está ali atrás. Pouquíssimas vezes, raras, nós jogamos fora alguma coisa de comer na nossa casa. Você tem ideia, irmão? Às vezes ele vai trocar de chinelo, eu falo com ele: pega esse chinelo que você não está usando. Você compra um novo.
põe lá no porta-mala do carro. No dia que você estiver passando o sinal, você encontrar um pedinte lá, ó, um cracudo, como diz por aí, pega o chinelo e entrega para ele. Mesmo que ele vá usar 20 metros e vai queimar ele no craco de novo, entrega para ele. Vai pôr no lixo, querido. Sabe o que eu faço? Eu não ponho chinelo, não ponho roupa no lixo. Sabe o que eu faço? Eu dobro e coloco visível. Porque se você não sabe, tem gente que se alimenta do seu lixo. Aqui no Alterosa, Dom Bosco, nessas regiões, porque eu já vi. Eu descobri que pessoas rasgavam o meu lixo. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Eu descobri que eram os recicladores. Você faz reciclagem na sua casa? Isso é coisa de gente que entende o reino. Mas como assim, pastora? Isso se chama sustentabilidade. Sabe o que significa isso? Talvez você não saiba. Tem alguém que passa e abre o lixo da sua casa para pegar os recicláveis. Te custa separar numa sacola? Te custa colocar todos os recicláveis, separar lá, porque tem gente que depende disso para viver. O que é lixo para mim, o que é lixo para você, é suprimento para outras pessoas. Essa consciência é bíblica, meus irmãos. Eu não estou falando nada para você que não seja bíblico. Só que eu preciso trazer esse entendimento para você. A abundância de bens na nossa vida tem nos cegado, irmãos. A abundância de bens tem nos feito lidar de forma errada. Só que o que Deus quer trazer para mim e para você não é abundância de bens materiais, é abundância de bens espirituais também para a nossa vida. Querido, deseje sim o conforto para a sua família, amém? Deseje sim o conforto, mas entenda, a sua prosperidade não te dá o direito de desperdiçar nada, de desprezar ninguém. Embora as bênçãos de Deus sejam abundantes, embora as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, nós devemos sempre ter o cuidado de certificarmos que não há nada na nossa vida que esteja nos fazendo desperdiçar as bênçãos do Senhor para nós. Sabe, querido, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. O relato da multiplicação dos pães e dos peixes termina com a verificação de todos que estavam satisfeitos após o recolhimento. Após perceber que todos estavam satisfeitos, Jesus manda recolher e condicionar aquilo. Quando, com a sua compaixão e o seu amor, Jesus, ele nos dá uma graça, a sua graça. Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Jesus, ele nos abraça. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele não faz as coisas pela metade, mas ele faz completamente. Como aconteceu aqui, nesse episódio, todos estavam satisfeitos. Jesus enche os nossos corações. Jesus satisfaz a sua alma, minha alma nessa noite, com seu amor, com a sua graça. E ele também nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Amados, o tema desse aniversário é multiplicação, porque é algo que o Senhor tem trago para nós, são 7 anos. E algumas coisas que estão caminhando, hoje eu entendo que só multiplicou porque Deus abençoou. E só vai multiplicar porque Deus continua abençoando. Quando algo para de multiplicar é porque Deus já não está mais concordando com aquilo. E irmãos, nós vamos multiplicar. E vou dizer a verdade para você. Estou dizendo para você que a gente vai ter um templo para 10 mil pessoas. Não, não é isso não. Porque eu não consigo cuidar nem de 1000 sequer. Mas eu acredito que eu consigo cuidar de uma parte. Ele consegue cuidar de outra parte. Você, rapaz, consegue cuidar de outra parte. Você. Nós não vamos cuidar só de 20 mil. Nós vamos cuidar das multidões que o Senhor nos entregou. Então, querido, olha, não se assuste se você começar a andar por aí e você começar a ver a igreja Braço do Pai escrita em algumas placas por aí, em alguns lugares, porque nós vamos estender e nós vamos alavancar. Aonde o Senhor nos colocar, nós iremos pregar a palavra, nós iremos anunciar, porque é tempo de multiplicarmos o que o Senhor nos entregou. Sabe, queridos, eu agradeço ao Senhor porque Ele poderia fazer tudo. Você acha que Jesus precisava daqueles 5 pães e 2 peixinhos, irmãos? Sim ou não? Deus criou tudo. Não tinha nada que Ele criou tudo só por meio da palavra, através de Cristo, não é isso? E com o Espírito Santo. Então Jesus precisava de 5 pães e 2 peixinhos. Mas Ele escolheu, por quê?
tinha mais gente para incluir. Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele quer te incluir nesse plano. Ele quer incluir a mim, Ele quer incluir a você. Ele deseja que nós possamos viver isso todos os dias da nossa vida, irmãos. E eu abro meu coração e eu falo para vocês. O Senhor, Ele escolheu multiplicar tudo. Olha, Ele multiplicou o ser humano, Ele multiplica. Você vê, os animais se multiplicam, a natureza se multiplica. Tudo que Deus faz tem que se multiplicar. Essa é a ordem de Deus, amém? Tudo que Deus faz tem o propósito de se multiplicar. E quando nós observamos isso, o que te leva a entender que o propósito de Deus para a sua vida é que não pare em você, querido? É que não pare em mim, é que continue se multiplicando, é que continue a cada dia aumentando, 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 até que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Até que todos. E nessa multiplicação, Jesus quis contar com um menino, com 5 pães, com 2 peixinhos, abençoou e entregou para os discípulos. Nessa noite eu te entrego essa palavra. E quero dizer para você que Jesus te abençoou. E agora Ele está dizendo, vá e dê de comer à multidão. Você ainda está se julgando, querido pequeno? Você ainda está achando, mas eu sou sujo demais. Eu não tenho. Tem gente que fala assim, eu vou lá na igreja, mas primeiro eu vou melhorar, querido. Você não toma remédio para depois procurar um médico, é? Tá infartando, fala, não, eu vou melhorar para depois ir lá no hospital. Eu nunca vi. Da mesma forma, são pessoas que entendem que tem que melhorar, que tem que se curar para procurar Jesus. Não, querido. A Bíblia diz que Ele veio para os doentes e não para os sãos. E Ele vai te usar. Ele quer usar a sua vida. Outro dia, a irmã Silene estava contando aqui a história de fé dela. E ela falou de um dia que Deus usou tanto uma irmã que veio aqui no lugar e abraçou ela. Parecia só 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas fez uma diferença. Quantas pessoas na sua vida que estão precisando dos seus 5 pães e 2 peixinhos e você está segurando? Não retém o que Deus colocou na sua vida, querido. Às vezes você se julga tão incapaz. Talvez você é uma pessoa tão ferida pela vida, quem sabe até pela sua família. Talvez tantas pessoas não te compreenderam. Deus te trouxe aqui hoje para saber que Ele não te despreza por você achar que é inferior, porque superior é só Ele. E nessa noite Deus está chamando pessoas para entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos para Deus. Sabe o que é maravilhoso também? Deus só pode manifestar um milagre de multiplicação quando nós assumimos a nossa incapacidade. Foi nessa hora que Ele manifestou, foi nessa hora que Ele multiplicou. Na hora, talvez você está vivendo situações que você fala, mas eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Reconhece, entrega, que o Senhor vai operar o milagre. Sabe o que você precisa fazer hoje? Eu também? Entregar. Sabe o que eu falo aqui, irmãos? Eu brinco e falo assim, irmãos, olha, não sei se vocês estão vendo aí, nesse púlpito aqui não tem nome. Dá uma olhadinha na sua cadeira para você ver se tem algum nome aí. Nada aqui, esse teclado não tem nome, esse microfone não tem nome, essa caixa não tem nome, irmão. Nada aqui tem nome, sabe por quê? Eu falo com os irmãos, irmãos, eu não tenho medo de perder meu lugar, sabe por quê? Eu não tenho lugar. Se amanhã Deus falar comigo, o meu tempo aqui acabou, eu saio daqui sem levar uma cadeira dessa, porque nada aqui é no meu nome. Não tem essa de pastor falar a minha igreja, o meu rebanho, o meu povo, irmão. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Sabe por que o Senhor multiplicou a igreja Braço do Pai, que começou há 7 anos atrás com 11 pessoas? Porque é dele. Aqui ovelha não fica em coleira não, irmãos. Ovelha fica em pasto. Ovelha não é cachorro, ovelha não é gado. E mais do que ovelha, a igreja Braço do Pai não te vê para sempre como uma ovelha. Você pode até entrar como ovelha, mas Deus vai te transformar num pastor. Porque ovelha não conduz ovelha, já pastor conduz ovelha. Então Deus quer te levar a evoluir.
Mas nessa noite Ele te chama para entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos para Ele. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria convidar você, querido, sobre essa palavra, você tirar um tempinho para você falar com Deus, você e Ele, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, se você assim quiser fazer. Por que nós damos essa recomendação? Porque às vezes é difícil você se concentrar, mas é um momento que é você e Deus. E sobre essa palavra, quem sabe você não precisa tomar uma decisão. E qual a decisão você vai tomar hoje? Será que você está se colocando no lugar como aquele menino que achava só que estava ali na multidão? Porque nós temos esse problema, irmãos, de achar que nós só somos mais um na multidão. Tudo bem, mas até quando você quer ser? Só mais um na multidão. Era só um menino. Talvez você fale, mas eu. Não é assim que Deus te vê. A Bíblia diz que o Senhor falou, olha, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Sabe o que Deus usa para multiplicar? Não é o que está nas suas mãos, é o que está no seu coração que revela. É o que está no meu coração. Então vamos orar, querido. Quem sabe você precisa entregar os seus 5 pães, 2 peixinhos, como eu entreguei há mais de 7 anos atrás. Tudo que eu tinha era uma palavra no meu coração, tudo que eu tinha era um desejo, uma fome dentro de mim, e eu queria ver pessoas transformadas, e ainda quero. E eu falei, Senhor, é só o que eu tenho. Eu sou limitada, eu sou pequena, eu sou falha. Senhor, como eu vou fazer isso? E Deus falou comigo, não se preocupe como. Você só tem que entregar para quem pode todas as coisas. E talvez você está preso no como, no porquê, no para quê. E você ainda não descobriu quem. Não se trata dos seus recursos, queridos. Sejam eles financeiros, sejam eles espirituais. Entrega para o Senhor. Entrega seus 5 pães, 2 peixinhos. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Ele ministrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você, querido. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Eu me uno a cada uma dessas pessoas aqui nessa noite, Pai. Cada um dos amigos, dos irmãos que estão aqui. Senhor, sobre essa palavra. Nós abrimos o nosso coração e nós queremos tomar uma decisão nessa noite. Senhor, nós queremos te entregar os nossos recursos, aquilo que o Senhor mesmo nos deu, mas que nós estamos abraçando. Muitas vezes por medo, por dúvida, por dores, traumas, problemas, tantas coisas. Quantos de nós, Senhor, estamos presos nas circunstâncias? Que ainda estamos murmurando, ainda estamos praguejando, ainda estamos, Senhor, falando contrário de tantas coisas, quando o Senhor está dizendo, tudo que eu pedi foi que você me entregasse. Senhor, nessa noite nós queremos te entregar aquilo que parece tão pouco, aquilo que de verdade nas nossas mãos é pouco. Nós cremos que nas tuas mãos pode multiplicar. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, desperta cada um de nós. O Senhor não precisava de nós para multiplicar a palavra. Senhor, 12 homens, mais precisamente 11 homens, estabeleceram e decidiram se entregar para o Senhor. E essa palavra foi multiplicando, multiplicando, multiplicando. E hoje estamos nós aqui. A tua palavra diz que aqueles homens estremeceram Samaria. Senhor, somos mais de 12 aqui nessa noite. E eu sei, Senhor, que se nós sairmos daqui com o entendimento dessa palavra, e nós começarmos a compartilhar os nossos 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, nós vamos estremecer a cidade de Betim, porque a palavra vai começar a se multiplicar. Senhor, vidas começarão a se render, os vizinhos deles vão começar a buscar, Senhor, as famílias vão começar a se render, porque a palavra que em nós está é a palavra do Senhor, e essa palavra é viva, ela é eficaz. Então desperta corações aqui nessa noite, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor não apenas faça o que fez comigo, mas faça muito além. Leva-os além, além, Senhor, muito além.
além do que pedimos, além do que pensamos, Senhor, conforme o poder que opera em nós, Pai. Tira, Senhor, toda a cegueira, porque muitos ainda não conseguem ver a multiplicação, não conseguem entender como os discípulos, que só entenderam quando viram mais de 5.000 pessoas comendo de 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Senhor, nós não queremos ver para crer, nós já cremos, por isso nós veremos, Senhor. Naquele dia que era só eu, Pai, eu acreditei. Compartilhei com 11. E hoje todos esses estão aqui, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que era o Senhor que ia multiplicando as pessoas e acrescentando na igreja. Senhor, nos ajude a colocar a nossa vida em ordem. Nos ajude, Senhor, a não negligenciar as necessidades à nossa volta. E nos sustenta, para que nós possamos ver a sua palavra dia após dia, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus.